Mutsugo é um assalariado perdedor que trabalha num escritório onde relacionamentos românticos são proibidos. No entanto, ao descobrir que a gata do escritório tem sentimentos por ele, ele começa a namorá-la. Agora, eles terão que se pegar em segredo para esconder o relacionamento ou serão demitidos. Certa manhã, Yui irrompe na sala parecendo pronta para arrancar a salsicha de Mutsugo. Ela o confronta sobre um recibo, insistindo que ele deveria ter cuidado disso. Mas Mutsugo rebate, dizendo que não é trabalho dele e que ela precisa lidar com as próprias tarefas estúpidas. Frustrada com isso, Yui pega o papel de volta, o chama de bobo estúpido e sai furiosa, atirando insultos. No entanto, mais tarde naquele dia, Mutsugo é calorosamente cumprimentado por ninguém menos que Yui, que se desculpa pelo comportamento anterior. Acontece que esses dois rivais de escritório são na verdade um casal, e Mutsugo fica aliviado que a pequena briga escondeu o quanto eles realmente se gostam. Enquanto Mutsugo lava as mãos, ele reflete sobre como toda essa farsa é exaustiva e simplesmente quer ser aberto sobre o relacionamento. Ele entrega uma cerveja a Yui e cautelosamente sugere que talvez pudessem contar sobre ele a alguns colegas próximos, mas a garota rejeita a ideia imediatamente. Ela afirma que o risco é muito alto para suas carreiras e não tem o menor interesse em se tornar o principal assunto da fofoca do escritório. Ela então o proíbe de encará-la ou respirar perto dela quando estão no escritório. Por um momento, Mutsugo se pergunta se eles estão mesmo namorando com tantas restrições, mas então Yui se vira pra ele com um sorriso tímido e sugere que poderiam sair em encontros usando máscaras, dizendo fofamente que ficaria envergonhada se todos descobrissem que ela tem um namorado, e assim ele se transforma em um simp novamente. No dia seguinte, Mutsugo está afogado em tarefas de contabilidade, enquanto Yui, que trabalha no departamento de planejamento, vê uma oportunidade de ouro. Ela se oferece para entregar alguns documentos apenas para ter a chance de visitar o local de trabalho de Mutsugo. Yui tenta disfarçar, mas suas amigas notam seu entusiasmo e a proíbem de ir porque ela sempre trata mal a equipe de contabilidade. Na manhã seguinte, Mutsugo corre para o elevador com uma montanha de documentos, já temendo mais um dia de horas extras. Quando as portas do elevador se abrem e Yui entra, ela parece perfeitamente composta, o que é um contraste gritante com Mutsugo, que é apenas um crianção em uniforme de adulto. Enquanto estão lado a lado, Shizuno começa a agradecer a Yui pela ajuda em algumas tarefas. Ele até puxa Mutsugo para a conversa e pede sua opinião sobre as habilidades de Yui. Mutsugo faz um elogio cuidadosamente medido, elogiando-a o suficiente sem revelar nada. Mas então ele percebe as orelhas de Yui ficando vermelhas, um sinal claro de que ela está vazando óleo de motor na calcinha. Eventualmente, o elevador fica mais lotado, forçando os dois a se aproximarem. Num breve momento em que ninguém está olhando, eles conseguem dar as mãos secretamente por alguns segundos. Depois de mais alguns dias, o período de trabalho intenso finalmente termina. Mutsugo e Yui pegam o telefone para planejar um encontro no cinema. Yui sugere que eles deveriam começar a se chamar pelos primeiros nomes quando estiverem em particular. Mutsugo se sente um pouco nervoso com a mudança, mas concorda. Na noite do encontro, Yui chega cedo, parecendo um pedaço fresco de bacon. Quando Mutsugo a vê, ele elogia como seus melões ficam bem no vestido, fazendo Yui corar de vergonha. Tentando aliviar a tensão, ele pergunta qual filme ela escolheu. Yui diz que é o filme de terror que eles combinaram, mas ela acidentalmente o chama pelo sobrenome. Mutsugo fica um pouco desapontado, então ele gentilmente a lembra da nova regra, chamando-a de Yui. Ouvir seu primeiro nome vindo dele pela primeira vez a deixa em pânico e constrangida. Durante o filme, ele está distraído pelo fato de que, após 6 anos simping por essa garota, eles ainda não conseguem usar confortavelmente seus primeiros nomes. Mas durante uma cena particularmente aterrorizante do filme, ele sente Yui apertar sua mão como uma criança pequena. Depois do filme, Mutsugo a provoca por ter ficado assustada, fazendo-a corar novamente. Ele então tenta convidá-la para jantar, mas justamente nesse momento eles são encontrados por Seiya, um ex-colega sênior do escritório de Yui. Seiya cumprimenta Yui calorosamente e a ansiedade de Mutsugo dispara imediatamente, aterrorizado de que o segredo deles esteja prestes a explodir. Para seu horror, Seiya também o nota, convidando alegremente os dois para jantar. Durante toda a refeição, Seiya elogia Yui por seu trabalho excepcional, e o medidor de ciúmes interno de Mutsugo aumenta. Ele também descobre que Seiya e Yui namoraram há alguns anos. Mutsugo observa como Yui está feliz e relaxada conversando com Seiya, e sente uma pontada de inveja. Quando Seiya menciona que viu um filme mais cedo, Mutsugo e Yui negam desajeitadamente ter assistido ao mesmo filme. Ao final do jantar, Seiya, que claramente não é um idiota, lhes dá uma piscadela de aprovação antes de partir. Finalmente a sós, Yui reúne coragem para chamar Mutsugo pelo primeiro nome. Ele não resiste a provocá-la por demorar tanto, apontando como ela dizia o nome de Seiya tão facilmente a noite toda. Isso deixa a garota constrangida, mas Mutsugo começa a se inclinar para usar os dedos nela. Yui o impede, lembrando da rigorosa regra de não demonstrações públicas de afeto. Ah, meu caro, Mutsugo concorda, mas como um tarado registrado, ele sugere atrevidamente que podem continuar o negócio na casa dele. Na manhã seguinte, ele acorda e encontra Yui parecendo envergonhada e adorável. Ele a provoca incessantemente, antes que eles precisem se arrumar para o trabalho. Enquanto espera o trem, Mutsugo percebe que ela ainda está com as roupas de ontem e se preocupa que as pessoas possam começar a espalhar boatos. No entanto, a garota o tranquiliza, dizendo que tem uma roupa extra no armário do trabalho. Para evitar serem vistos juntos, eles pegam trens separados. Enquanto Mutsugo embarca, ele avista a colega de trabalho Maria entre os passageiros e sente uma onda de gratidão por ela não tê-lo visto com Yui. Ele então olha para trás para o airbag suculento de sua namorada, sentindo-se grato por seu relacionamento secreto estar ficando mais forte. Outra manhã começa, e para Mutsugo e Yui, isso significa mais um dia de jogar xadrez com o relacionamento deles. O trajeto deles começa com um esbarrão acidental, enquanto se encontram num momento de indecisão sobre se devem se reconhecer ou fingir serem estranhos. Os dois acabam optando por um bom dia bem fraco, antes de seguir seus caminhos separados para o escritório.
Depois de mais um dia fingindo sua existência, os dois se encontram em um bar para relaxar. Mutsugo percebe Yui tentando suprimir um bocejo, pois ela parece mais cansada que o normal. Ela explica que está nas fases finais de um grande projeto, lançando um novo produto de lanche. Este é um grande marco para ela, pois é o primeiro produto a ser lançado sob sua liderança. Justo então, um colega lhe dá uma dica quente. O departamento de contabilidade tem uma arma secreta, alguém com um paladar incrível para lanches e uma caixa de salsicha suculenta. O que você quer dizer com isso? De volta à contabilidade, Mutsugo está ajudando Shizuno a mover caixas quando Yui entra. Mutsugo brevemente espera que ela esteja ali por ele, mas Yui passa direto por ele e se aproxima de Maria. Yui explica que foi enviada a Maria para obter alguns conselhos de especialista. Sem hesitar, Maria experimenta duas versões do produto. Ela as analisa como uma cientista. Finalmente, ela recomenda com confiança a que tem cobertura de coco. Yui fica completamente impressionada com o talento oculto de Maria e diligentemente faz anotações para referência futura. Antes de sair, Yui elogia Maria, mencionando sua popularidade entre os críticos de lanches online. Isso imediatamente deixa Maria constrangida, que implora a Yui para guardar seu segredo. Ela explica que sua persona online borbulhante e amante de lanches é o oposto polar de sua imagem séria no trabalho, e ela não quer que seus colegas a tratem de forma diferente por causa de suas atividades online femininas. Divertida com a timidez inesperada de Maria, Yui promete que seu segredo está seguro. Por outro lado, Maria também fica chocada, porque ela só via Yui como uma mulher intimidadora que estava constantemente no pescoço de Mutsugo. Enquanto conversam, Maria afirma que entende por que Yui é tão rude com ele. Ela pensa que Mutsugo é um tarado cuja salsicha é menor que uma minhoca. Yui concorda superficialmente, mas seu rosto conta uma história diferente. Com um sorriso, ela pensa em como os traços esquisitos de Mutsugo são, na verdade, as coisas que ela ama nele durante o tempo particular deles. Enquanto Maria lista mais de seus supostos defeitos, Yui está tendo uma descarga hormonal completa. Aliviada por seu segredo estar seguro, Yui começa a se preocupar que todos no departamento de Mutsugo o achem irritante. Mas assim que ela começa a se sentir mal, Maria inverte a situação e começa a elogiá-lo, notando que ele é sempre o primeiro a ajudar quando alguém precisa de assistência. Yui admite baixinho que sabe disso, lembrando o momento em que ele a ajudou com uma pilha de papéis, o mesmo evento que despertou sua paixão por ele. Enquanto Maria continua lustrando o Ding Dong de Mutsugo, a fachada profissional de Yui Hacha, ela começa a mexer no lápis e lança-se em um discurso apaixonado sobre como Mutsugo é gentil, listando todas as suas grandes qualidades. Maria fica confusa ao ver isso, e pede a Yui para parar de ilustrar esse animal imundo. Mais tarde naquela noite, Yui está na casa de Mutsugo. Depois do jantar, ela percebe que os ombros dele estão incomodando e se oferece para fazer uma massagem. Yui começa a trabalhar imediatamente, e Mutsugo parece estar gostando um pouco demais. Quando ele pergunta à garota por que ela precisou da ajuda de Maria mais cedo, Yui explica vagamente que era para seu novo produto. Apesar do relacionamento deles, Yui omite cuidadosamente a identidade secreta de Maria como uma guru de lanches. Mutsugo pergunta por que ela está sendo tão atenciosa. Yui explica que o viu movendo equipamentos mais cedo e queria recompensá-lo. Então ela admite timidamente que é difícil resistir a tocar sua carne no trabalho. Isso faz Mutsugo corar, e percebendo o que ela acabou de insinuar, Yui fica vermelha como um pimentão e rapidamente sugere que ele pode fazer uma massagem nela quando ela terminar. Alguns dias depois, Yui está de ótimo humor, distribuindo amostras aprimoradas de lanches no trabalho. No entanto, Mutsugo está tendo um dia terrível, pois seu relatório é rejeitado pelo vice-diretor. Sentindo-se desanimado, ele retorna ao seu lugar, onde seus colegas tentam consolá-lo, mas ele eventualmente se retira para a máquina de vendas para clarear a cabeça. Yui passa por ali com seus airbags de ponta rosa, e seus amigos se preparam para uma bronca. Em vez disso, ela surpreende a todos, aproximando-se com um sorriso brilhante, distribuindo amostras de seu novo lanche. Depois que os outros o elogiam, Yui oferece um diretamente a Mutsugo, mas ele dá uma avaliação seca, dizendo que o lanche está apenas bom. Irritada com o comentário, Yui exige uma crítica mais detalhada. Finalmente, Mutsugo aponta que a cobertura de chocolate está um pouco bagunçada, e mostra a ela a mancha em seu polegar. Enquanto seus amigos ignoram, Yui concorda que é um ponto válido, e o agradece antes de partir. Inspirado pela determinação dela, Mutsugo retorna à sua mesa, pronto para enfrentar seu relatório novamente. Naquela noite, Shizuno convida Mutsugo e Maria para beber. Coincidentemente, eles encontram a equipe de Yui no mesmo restaurante. Shizuno tenta, de forma divertida, fazer os dois rivais interagirem. Mutsugo acaba conversando com o colega de trabalho de Yui, Kizuki, um cara novo e quieto que também é um simples certificado. Ele descobre que Yui é uma pessoa carinhosa e acolhedora em sua equipe, a que convenceu Kizuki a participar de seus passeios. Ouvir sua namorada ser elogiada assim faz Mutsugo inchar de orgulho, mas quando ele olha para a mesa dela, vê um cemitério de copos de cerveja vazios. De repente, ela tropeça em direção ao banheiro. Preocupado com sua rotina noturna, Mutsugo a segue e a encontra agachada perto da pia. Ele se oferece para ajudá-la a voltar, mas ela recusa teimosamente, não querendo preocupar seus colegas de trabalho. Mutsugo acha a teimosia dela adorável e a provoca enquanto esfrega suas costas. Ela se preocupa em ser pega, mas o Chad a tranquiliza. Então, sob a influência da coragem líquida, Yui declara que vai ficar na casa dele esta noite e prontamente desmaia. Nesse exato momento, Kizuki sai do banheiro masculino, pegando Mutsugo em flagrante com uma Yui inconsciente. Sem como negar o óbvio, Mutsugo confirma que está pegando essa garota. No dia seguinte, Mutsugo diz a Yui que o segredo deles foi revelado. Isso a faz entrar em pânico, e ela sugere que eles exterminem Kizuki no vestiário. No entanto, Mutsugo a acalma, garantindo que Kizuki não é fofoqueiro. Mais tarde, ele encontra Kizuki perto das máquinas de venda automática e novamente pede que ele guarde o segredo deles. Kizuki se pergunta por que eles estão escondendo, e Mutsugo explica que querem manter uma imagem profissional, especialmente por causa de Yui. Ouvindo a sinceridade em sua voz, Kizuki promete ficar quieto, acrescentando que também quer proteger Yui. Enquanto Mutsugo se afasta, um novo pensamento cruza sua mente: casar-se com Yui. É mais um dia agitado no departamento de planejamento, e embora a equipe de Yui tenha criado um ótimo novo lanche, eles agora estão presos no design da embalagem.
Yui insiste em um visual moderno e chamativo, mas os chefes, incluindo Kizuki, querem algo mais tradicional. Assim que Yui está prestes a defender seu ponto, ela se lembra que Kizuki é a única pessoa que sabe sobre sua vida amorosa. Decidindo que é uma má ideia antagonizar o cara que tem sua vida pessoal nas mãos, ela morde a língua e concorda em considerar o design mais sem graça dele por enquanto. Depois do trabalho, Mutsugo chega à casa de Yui com uma caixa de donuts de uma loja pela qual ela estava obcecada. Enquanto ela está na cozinha arrumando-os, ele olha ao redor do apartamento dela e percebe que sua coleção de brinquedos do Sr. Coelho cresceu. Ele reflete que o espaço dela, cheio de coisas que ela ama, parece vibrante e vivo em comparação com o dele, que tem a personalidade de um quarto de apreciador de fricção de mão direita de cereal. Logo Yui retorna com os donuts, mas seu humor muda de alegre para intensamente sério enquanto ela delibera qual comer primeiro. Quando ela finalmente escolhe um com sabor de bordo, ela se transforma de volta na garota borbulhante que ele ama. Mutsugo fica completamente cativado por como o rosto dela transmite cada emoção por um simples doce. Ele pergunta à garota se ela sempre amou tanto lanches, e ela admite que sua paixão realmente decolou depois de entrar na empresa. Ela então vira a pergunta para Mutsugo, e ele percebe que na verdade não se importa com lanches. Ele afirma que os comprou apenas para vê-la feliz. Dando uma mordida em um donut de chocolate, Mutsugo fica genuinamente surpreso com o quão bom ele é. E Yui, achando isso completamente adorável, se inclina e o beija. Percebendo que ela acabou de erguer um mastro nas calças de Mutsugo, ela pula e se oferece para fazer mais café. Ainda processando o ataque surpresa, o suporte de salsicha dura apenas sorri, percebendo como cada novo lado dela o faz se apaixonar ainda mais. Ao terminarem a refeição, Yui começa a desabafar. Ela admite sentir que está pisando em ovos perto de Kizuki. Mutsugo simplesmente ouve seus desabafos, garantindo que Kizuki prometeu guardar o segredo deles. Ele gentilmente acaricia a cabeça dela como um cachorro, lembrando-se carinhosamente que Kizuki até havia insinuado que eles poderiam se casar um dia. Um pensamento que ainda o faz corar. No dia seguinte, no entanto, a paranoia de Yui está de volta a todo vapor. Durante uma reunião de equipe, ela está sentada em frente a Kizuki, convencida de que Mutsugo estava escondendo algo sobre a conversa deles. Em vez de se concentrar, ela continua lançando olhares suspeitos para ele. Sua teoria da conspiração interna é interrompida quando um colega de equipe menciona que Yui tem elogiado muito os donuts. Ao ouvir isso, Yui congela, mas então explica como uma amiga os trouxe. Um segundo depois, o pânico se instala quando ela percebe que Kizuki pode ter ligado os pontos. Yui insiste que a amiga é uma conhecida feminina, mas parece que seus olhos nervosos estão entregando todo o jogo. Kizuki, que estava apenas tentando sobreviver à reunião, junta todas as peças. Ele suspira internamente, percebendo que ser o guardião do segredo deles será um trabalho em tempo integral, especialmente porque Yui claramente não confia nele. Mais tarde, dois colegas de equipe são chamados, deixando-os com uma montanha de papelada. A sala é preenchida com um silêncio constrangedor, quase tão constrangedor quanto um título da Brazzers. Finalmente, Kizuki pergunta se ela o acha não confiável. Percebendo que o ofendeu, Yui dá um tapa nas bochechas para se animar e pede desculpas. Ela explica que sua ansiedade é apenas porque este é seu primeiro relacionamento secreto, não porque ela desconfie dele. O clima finalmente se acalma e Kizuki avisa que se ela continuar mostrando suas emoções tão abertamente, todos descobrirão seu segredo sem a ajuda dele. Enquanto isso, no departamento de contabilidade, Mutsugo é enviado aos arquivos do armazém. Ao sair, um barulho alto o leva a uma sala próxima onde ele encontra Yui no chão, tendo claramente perdido uma briga com uma pilha de caixas. Após uma breve saudação animada, eles voltam ao modo profissional. Mutsugo vê o caos total do armazenamento do departamento dela e se pergunta silenciosamente como eles funcionam. Ele então começa a ajudá-la a limpar, ignorando seus protestos sobre serem vistos juntos. Enquanto organiza os papéis, ele encontra uma bandeira antiga, e o rosto de Yui se ilumina ao reconhecê-la de seu primeiro evento de vendas. Mais tarde, ela insiste em organizar uma prateleira alta sozinha, pedindo a Mutsugo para segurar a escada. Enquanto ela sobe, Mutsugo nota seu buraco negro e sente uma onda de alívio por ser o único ali. Quando ele aponta a escolha de seu guarda-roupa, a garota congela, e ela cai direto em seus braços como um gato pego em um incêndio. A proximidade é intensa, e assim que estão prestes a se beijar, suas amigas invadem a sala. Eles imediatamente mergulham atrás de algumas caixas. Mutsugo luta para manter o equilíbrio sem tocá-la, mas Yui sussurra para ele agarrar seus seios se precisar manter o equilíbrio. Eles permanecem perfeitamente imóveis até que suas amigas finalmente saiam. Dando um suspiro de alívio, eles concordam que manter distância no trabalho é definitivamente a opção mais segura. Alguns dias depois, a colega Shizono anuncia que tem ingressos para um jogo de beisebol. Mutsugo adora beisebol e está secretamente animado com o evento. No jogo, ele explica entusiasticamente as regras para uma Yui sem noção. Quando o time deles marca, ele agarra a mão dela empolgado, mas imediatamente começa a entrar em pânico. No entanto, ele logo se sente aliviado ao ver que seus colegas de trabalho estão muito absortos para notar. Mais tarde, enquanto pegam lanches, Mutsugo sugere dar as mãos no saguão lotado, argumentando que é menos suspeito no caos. Quando o time deles acerta um home run, Mutsugo esquece tudo e abraça Yui. Felizmente, Shizono está tão animada quanto e se junta ao abraço. Enquanto se sentam novamente, Yui se inclina e sussurra que da próxima vez eles deveriam ir a um jogo sozinhos. Alguns dias depois, Yui e suas amigas vão a uma loja de conveniência para almoçar. Mas enquanto suas amigas estão decidindo entre um sanduíche com aparência triste e macarrão instantâneo, Yui está em uma missão secreta. Ela discretamente verifica as prateleiras em busca de seu produto de lanche recém-lançado, apenas para sentir seu coração afundar no estômago. O expositor está praticamente intocado, sugerindo que seu produto está cheio de cocô. Perceber que as pessoas não estão interessadas em seu trabalho árduo arruína seu humor pelo resto do dia. Na manhã seguinte, Shizuno começa seu dia cedo como de costume. Enquanto caminha da estação de trem, ela esbarra em um colega masculino que a elogia por sua dedicação. Ela apenas ri e modestamente minimiza. Após uma conversa leve, Shizuno inventa uma desculpa rápida sobre precisar fazer uma parada e vai para um pequeno café.
Ela fica aliviada por finalmente ter um momento de tranquilidade para si mesma. Shizuno então se acomoda em uma cabine, pronta para um tempo sozinha com um café, mas seus planos são imediatamente aniquilados quando Kizuki entra. A garçonete, claramente assumindo que qualquer um da mesma empresa deve ser melhor amigo, o senta na mesma cabine. Shizuno suspira internamente, mas força um sorriso educado enquanto sente seu paraíso solo oficialmente invadido como a Palestina. A manhã deles fica ainda mais estranha quando ambos tentam pedir ao mesmo tempo, levando a um impasse vergonhoso sobre quem pede primeiro. Por outro lado, Yui está no trem, rolando o celular ansiosamente como uma mulher possuída. Ela busca desesperadamente online por qualquer avaliação sobre seu novo lanche, mas tudo o que encontra é um silêncio digital. Como se sua manhã já não fosse ruim o suficiente, ela então esbarra em Mutsugo. Eles trocam cumprimentos educados e profissionais, mas Mutsugo imediatamente percebe que algo está errado. Ele pergunta se algo a incomoda, mas a garota apenas culpa seu humor pelo excesso de trabalho. Mutsugo percebe que ela esconde algo, então tenta mudar a conversa para o novo produto dela, mas seu acordo sem entusiasmo e tom feminista tóxico gritam que as coisas não estão indo bem. De volta ao café, Shizuno e Kizuki recebem a comida e descobrem que pediram exatamente a mesma refeição. Isso torna a situação ainda mais constrangedora do que antes. Desesperada para quebrar a tensão, Shizuno começa a tagarelar sem rumo, mas Kizuki a interrompe gentilmente, apontando que a comida dela está esfriando. Ele até tranquiliza esta usuária introvertida do Reddit de que ela não precisa forçar uma conversa, pois ele, na verdade, prefere manhãs tranquilas. Finalmente, uma onda de alívio toma conta de Shizuno, ao encontrarem um terreno comum em seu amor mútuo por simplesmente calar a boca. Ela então tira o laptop para adiantar algum trabalho e Kizuki pega um livro e por um momento, eles existem em um silêncio confortável. Com o passar do tempo, Kizuki finalmente fecha o livro e anuncia que está indo para o escritório. Mas antes de sair, ele surpreende Shizuno dizendo que gostou do café da manhã deles e que sua opinião sobre ela como uma bêbada mudou. Shizuno congela em choque enquanto o comentário a atinge como um golpe fatal. Ela finalmente percebe que Kizuki está se referindo ao seu comportamento embaraçoso no jogo de beisebol. Enquanto ele sai pela porta, Shizuno fica preocupada com a forma como Kizuki a percebe. No escritório, Yui está grudada em sua mesa, atualizando freneticamente a página que rastreia o desempenho de seu produto. Mesmo com a influência online de Maria ajudando a promovê-lo, ainda não há burburinho. Além disso, sua frustração transborda quando ela ouve outro departamento celebrando o lançamento bem-sucedido de seu próprio produto. Afogada em ciúmes e desespero, Yui começa a rascunhar um e-mail para seus chefes explicando por que seu produto está falhando. Justo quando ela está imersa em pensamentos, Kizuki aparece de repente em sua mesa. Isso a assusta tanto que Yui fecha o laptop com força. Sem um cumprimento formal, ele joga uma pilha de documentos em sua mesa, diz que foram designados para um novo trabalho de entrada de dados, e então se afasta, deixando Yui fervendo de raiva. Enquanto ela trabalha com os dados entediantes, sua irritação cresce. Quando um colega bem intencionado lhe oferece alguns chocolates, Yui finalmente explode. Ela se recusa a comer aqueles chocolates estúpidos tão alto que o escritório inteiro fica em silêncio. No entanto, o arrependimento imediato a atinge como um marido bêbado em uma noite de sábado. Naquela noite, Yui aparece na casa de Mutsugo sem avisar, parecendo completamente exausta. Ele a recebe, esperando animá-la e começa a preparar comida e bebidas. Assim que ele lhe entrega uma cerveja, as comportas se abrem. Yui começa um desabafo enorme, reclamando sobre como seu chefe lhe deu trabalho extra, como ninguém no escritório sequer notou o lançamento de seu produto, e como seus colegas estavam todos celebrando outro produto, menos inovador. Sua voz fica mais alta enquanto ela reclama de ver seu lanche intocado nas prateleiras das lojas de conveniência, juntando poeira. Finalmente suas palavras falham, e lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto como as de uma criança pequena. Mutsugo, surpreso com a profundidade de seu desespero, a tranquiliza gentilmente, dizendo que é normal sentir-se assim. Ele a lembra que a empresa se importa com o produto dela, pois Trump vai derrubar o mercado de ações eventualmente. No dia seguinte, sentindo-se um pouco mais otimista, Yui vai a uma loja de conveniência para comprar lanches como uma oferta de paz para seus colegas de trabalho. Enquanto navega, ela ouve dois estudantes debatendo se devem comprar o lanche que ela lançou. O coração de Yui dispara enquanto os observa, e para sua absoluta alegria, eles decidem comprá-lo. Dominada por uma pequena ponta de validação, ela sorri para si mesma como uma garotinha. Durante o almoço, as amigas de Yui estão conversando sobre como têm estado ocupadas, mas seus ouvidos ficam atentos quando ela ouve o nome de Mutsugo mencionado na mesa ao lado. Ela se inclina sutilmente para ouvir e ouve um grupo de garotas elogiando seu namorado por ser confiável, alto e no geral agradável. Mas à medida que a conversa continua, ela percebe que a admiração delas pode estar beirando uma fantasia de penetração completa, um nó de preocupação aperta seu peito. Suas amigas percebem que ela está ouvindo e concordam que Mutsugo é realmente um bom partido, o que só faz Yui se sentir mais autoconsciente. Ela então olha para sua própria roupa casual e maquiagem mínima, e começa a se sentir sem graça. Ela começa a sentir essa nova insegurança crescendo dentro dela, enquanto se pergunta se está fazendo o suficiente para manter o interesse dele. Naquela noite, Mutsugo sente que algo está errado no momento em que vê Yui. Ela está sentada elegantemente em seu quarto, vestida de forma muito mais sofisticada do que o normal. Antes que ele possa perguntar o que há de errado, ela tenta criar um clima romântico, mas ele interpreta mal suas intenções e apenas desliga o ar-condicionado. Ela tenta novamente, insinuando que está com vontade de intimidade, mas isso só o deixa mais preocupado. Finalmente, Yui confessa. Ela explica que ouvir as garotas na cafeteria a fez sentir-se inadequada e insegura. Mutsugo imediatamente a assegura de que ela não tem nada com que se preocupar, lembrando-a de que ela é quem ele ama. Ele admite que também está preocupado com o fato de os homens no escritório a acharem atraente. No entanto, Mutsugo a assegura de que não há necessidade de ela se forçar a ser uma modelo do OnlyFans.
Suas palavras desencadeiam algo em Yui, e ela de repente o ataca com um beijo. Depois de um momento, ela fica constrangida e admite que talvez tenha se precipitado, mas Mutsugo, completamente endurecido como uma rocha, a leva para a cama, feliz por finalmente ter conseguido injetá-la com seus químicos. Na manhã seguinte, Yui está perdida em pensamentos no elevador quando as mesmas garotas da cafeteria entram. Elas ainda estão elogiando Mutsugo, mas desta vez, em vez de sentir ciúmes, Yui sente um discreto orgulho. As portas do elevador se abrem novamente e o próprio Mutsugo entra. Ele se posiciona ao lado das garotas, que imediatamente veem a oportunidade de perguntar sobre seus fins de semana. Sabendo que Yui está ouvindo, Mutsugo casualmente menciona que geralmente passa os fins de semana com a namorada. Depois que ele e as garotas saem, a amiga de Yui imediatamente pergunta se ela ouviu que Mutsugo tem uma namorada. Yui, disfarçando, simplesmente comenta que não é surpreendente, dado o quão gentil ele é. Mais tarde, Mutsugo está desfrutando de um raro dia relaxante no escritório. O prédio inteiro parece ter decidido coletivamente sair para as férias de verão e o ar está cheio de conversas animadas sobre viagens futuras. Quando suas colegas Maria e Shizuno voltam aí a atenção para ele, perguntando sobre seus próprios planos de férias, a mente de Mutsugo volta ao grande debate de férias que ele teve com Yui há um mês. A memória é uma cena caótica no apartamento de Yui, com panfletos de viagem espalhados por toda parte como o rescaldo de um desastre. Mutsugo imediatamente rejeitou a primeira escolha dela, Okinawa, apontando que planejar uma viagem à praia durante a temporada de tufões é uma ideia terrível. No entanto, Yui argumentou que seu itinerário meticulosamente planejado e lotado tinha muitas atividades internas. Apesar da refutação, Mutsugo olhou para a programação dela e, em vez de férias, viu uma operação de nível militar sem espaço para relaxamento. Em contraste, sua viagem ideal era uma escapada tranquila para Hokkaido, cheia de fontes termais, passeios panorâmicos e restaurantes aconchegantes. Yui, é claro, achou essa ideia completamente entediante. Cansado da discussão, Mutsugo cometeu um erro clássico. Ele disse casualmente que poderiam ir para onde ela quisesse, apenas para encerrar o debate. Infelizmente, seu tom displicente fez parecer que ele não se importava, o que só piorou as coisas. Sentindo-se ignorada, Yui declarou que deveriam simplesmente cancelar toda a viagem se não conseguissem encontrar algo que ambos gostassem. Percebendo seu erro, Mutsugo imediatamente segurou as mãos dela, tranquilizando-a de que o destino não importava desde que estivessem juntos. Então, ele admitiu hesitantemente que o que realmente queria era experimentar um banho privado com ela, já que seria a primeira viagem deles como casal. Essa confissão desarmou completamente Yui, enquanto um líquido começava a escorrer por suas pernas. Para mudar o clima, ela o convidou provocadoramente para tomar um banho com ela ali mesmo, espremidos em sua pequena banheira. Mutsugo não pôde deixar de pensar que um espaçoso banho de hotel seria uma melhoria significativa, o que levou Yui a sugerir um novo hotel em Yamanashi como o compromisso perfeito. De volta ao presente, Mutsugo finalmente responde aos seus colegas, dizendo-lhes que planeja visitar sua cidade natal, Yamanashi. Enquanto o dia de trabalho termina, Yui está vibrando de excitação, pronta para ir para casa e fazer as malas. Mas assim que ela está prestes a sair, o caos irrompe. Uma emergência estourou no departamento de planejamento e toda a sua equipe é jogada em desordem. Seu chefe a informa, e a outro colega, que terão que fazer horas extras, e assim, as esperanças de Yui de um início antecipado para suas férias desaparecem. Enquanto isso, Mutsugo fica cada vez mais preocupado à medida que as horas passam sem notícias de Yui. Ela deixou o telefone na bolsa, completamente focada na crise em questão. A situação é tão grave que seu chefe anuncia que provavelmente terão que trabalhar a noite toda. A realidade de suas férias canceladas começa a se instalar, e embora ela saiba que Mutsugo entenderia, a decepção é esmagadora. Mas em vez de remoer, ela cerra os dentes e segue em frente. Milagrosamente, uma equipe de campo aparece para ajudar. E com um apoio extra, eles conseguem terminar tudo a tempo para Yui pegar o último trem para casa. Exausta, mas feliz, ela percebe que seus planos de verão ainda estão de pé. Enquanto caminha pelas ruas tranquilas em direção ao seu apartamento, um aperto firme em seu braço a assusta. Ela se vira para encontrar Mutsugo, mas o homem está preocupado como um louco. Ele a esperava, doente de ansiedade depois que suas mensagens ficaram sem resposta. Percebendo que Yui estava ocupada no escritório, sua preocupação se dissolve em alívio, enquanto ele toca gentilmente seu rosto como um tio estranho. Mutsugo está aliviado que a viagem ainda vai acontecer. Na manhã seguinte, enquanto nosso feliz casal embarca em sua viagem, Shizuno está desfrutando de um momento de paz em seu café favorito. Logo depois, Kizuki chega e se senta à sua frente. Quando ela descobre que ele também decidiu evitar as multidões de verão para umas férias de outono, ela percebe o quão semelhantes eles são. Eles desfrutam tranquilamente do café da manhã, uma compreensão tácita se formando entre eles. Enquanto isso, as férias de Mutsugo e Yui estão a todo vapor. A primeira parada deles é uma confeitaria para um bolo de gota de chuva de edição limitada. Yui pega uma colherada, enquanto seus olhos se iluminam como um míssil na Ucrânia. Mutsugo a observa, sentindo uma profunda felicidade apenas por estar ali com ela. Percebendo uma mancha de pó na bochecha dele, Yui se inclina e gentilmente a limpa. Nesse momento, uma criança pequena por perto os flagra e Yui, sentindo-se ousada, entrelaça seu braço com o de Mutsugo, declarando de forma divertida que isso é um comportamento normal de casal. Sua confiança é imediatamente testada quando um repórter de TV local se aproxima para uma entrevista. Yui, que estava tão ousada um momento atrás, é subitamente dominada pela ideia de estar na TV e entra em pânico, literalmente fugindo. Enquanto continuam a viagem, Mutsugo a provoca sobre sua reação exagerada, explicando que era apenas uma pequena rede local. Mas seu constrangimento desaparece rapidamente quando eles chegam a um vasto campo de girassóis.
Yui corre à frente, tirando foto após foto enquanto Mutsugo fica para trás, completamente cativado pela visão de seu traseiro balançando. Dominado pela afeição, ele corre e lambe os lábios dela, pegando-a completamente de surpresa. Naquela noite, eles fazem um check-in em seu aconchegante hotel, completo com o tão esperado banho privado. Enquanto relaxam, Mutsugo fica atipicamente tímido. Ele traz à tona uma memória do acampamento de treinamento da empresa anos atrás, confessando que foi a noite em que ficaram sozinhos. Foi naquele momento que ele se apaixonou perdidamente pelos seios dela. Yui fica atordoada com a sinceridade dele e, sentindo-se ousada, se aproxima e pressiona um beijo nos lábios dele. Na manhã seguinte, eles fazem um pequeno desvio pelo campo. Yui compra animadamente mais lanche do que qualquer ser humano poderia precisar, e seus olhos pousam em uma barraca de uvas. Mutsugo visivelmente se enrijece, perguntando se pertence à sua família, que por acaso cultivava e vendia uvas. Yui compra algumas de qualquer forma, e ao provar uma, seus olhos se arregalam de surpresa com a doçura incrível. Mutsugo orgulhosamente afirma que as uvas de sua família são ainda melhores, e Yui se vê querendo visitar novamente, não apenas pelas paisagens, mas para conhecer a família dele e provar suas famosas uvas. Na última manhã, Yui decide que preferiria mais um mergulho em sua fonte termal privada do que ser railed na cama. Enquanto relaxam no banho, ela admite que a viagem a deixou energizada e pronta para o trabalho. Mutsugo, inspirado por sua natureza trabalhadora, admite que tem pensado em fazer um exame de certificação superior para ajudá-lo a subir mais rápido na carreira. Isso acende uma ideia na mente de Yui, então ela propõe uma aposta. Cada um deles estabelece uma meta para o próximo ano, e se um deles falhar, terá que pagar pela próxima viagem de volta a Yamanashi. Vendo a empolgação em seu rosto, Mutsugo concorda alegremente com o acordo. Quando eles retornam ao escritório, os colegas de trabalho de Mutsugo notam seu bronzeado. Para sua surpresa, Maria não apenas compartilha lembranças de sua própria viagem, mas também anuncia que tem algumas para Yui, revelando um laço inesperado entre elas. Os olhos de Mutsugo se arregalam de horror ao perceber o que está prestes a acontecer. Seus medos são confirmados quando Maria mais tarde aparece com lanches de Yui, falando entusiasticamente sobre o quanto Yui gostou de sua viagem a Yamanashi. Enquanto Mutsugo ouve, um rubor sobe em suas bochechas como o de um homem gay do Quênia. Ele jura silenciosamente trabalhar o máximo para que ele e Yui possam desfrutar de muitas outras férias juntos. Uma noite, Yui e Mutsugo estão em modo casal poderoso, sentados lado a lado à mesa, completamente imersos em seu trabalho. Mutsugo está estudando intensamente para seu exame de certificação como um estudante universitário durante a semana de provas finais, enquanto Yui está revisando dados meticulosamente, ajustando uma proposta para uma grande apresentação. Os únicos sons em seu apartamento são o virar de páginas e o teclar frenético do laptop de Yui, ambos focados em vencer a aposta que fizeram nas férias. Na manhã seguinte, Yui apresenta suas ideias para um novo produto ao seu chefe de seção com confiança. Ela está nervosa, mas seus esforços são recebidos com um feedback surpreendentemente positivo. Ainda há revisões a serem feitas, mas ela sai da reunião sentindo-se encorajada, como se tivesse acabado de fazer algo para acabar com a fome mundial. No entanto, seu bom humor é ligeiramente abalado. Quando ela ouve alguns colegas elogiando um membro mais novo da equipe por um produto diferente e altamente bem sucedido, uma pontada de dúvida se instala, mas ela rapidamente se lembra de que progresso é progresso, não importa o quão pequeno. Mais tarde, Yui e seu chefe Ituro estão indo para uma reunião com o novo departamento de desenvolvimento de negócios. Yui está animada, mas Ituro está gemendo, resmungando e lamentando sobre como ele não se dá bem com Hiromi, o representante do departamento. Hiromi é um ex-superstar de vendas, conhecido por seus instintos aguçados e uma abordagem sem rodeios que faria Donald Trump desmoronar. Assim que a reunião começa, ele prova sua reputação, dando uma olhada nos dados deles e imediatamente chamando-os de muito complicados. Ele então procede a listar todas as maneiras pelas quais eles precisam simplificar seu processo. Sua voz firme e seu PP duro como rocha não deixam espaço para discussão. Yui está fascinada por sua eficiência brutal e só consegue olhá-lo com admiração. Ituro, no entanto, tenta revidar, argumentando que o processo complicado deles existe por uma razão. Mas Hiromi o desmembra implacavelmente, alegando que alguns procedimentos são completamente desnecessários. A conversa esquenta até que Ituro de repente precisa atender uma ligação, deixando Yui sozinha com o tubarão. O que acontece a seguir a pega completamente desprevenida. Hiromi a olha diretamente e lhe oferece uma posição em seu departamento. Ele explica que tem acompanhado o trabalho dela e ficou impressionado com sua última proposta de produto. Ele argumenta que em seu departamento atual poderia levar anos para ela ser notada, mas em seu novo departamento em desenvolvimento, ela poderia causar um impacto imediato e obter o reconhecimento que merece. Yui fica atordoada em silêncio. A ideia de mudar de departamento é avassaladora, e ela não tem ideia de como responder. Naquela noite, Yui se encontra com Mutsugo em uma loja de departamentos para conferir alguns dos produtos do departamento de Hiromi. Mutsugo fica genuinamente impressionado com a qualidade, e Yui não consegue evitar sentir uma onda de conflito. Os produtos são inegavelmente de outro nível, e a tentação de se transferir para o departamento dele é forte. Mas deixar seu cargo atual parece uma traição aos seus esforços passados e aos seus colegas. O pensamento de projetos inacabados, fofocas de escritório e, o mais importante, a aposta que fez com Mutsugo a deixa completamente confusa. Antes que ela possa entrar em espiral, Mutsugo gentilmente aperta suas bochechas, quebrando sua linha de pensamento e dizendo para ela parar de se preocupar com o que os outros pensam e decidir por si mesma. Na manhã seguinte, um e-mail inesperado de Hiromi aparece em sua caixa de entrada, cheio de materiais extensos e insights valiosos relacionados ao seu projeto. Mas antes que ela possa processá-lo, Yui recebe um telefonema que envia uma onda de pânico através dela. Ela esqueceu completamente de concluir uma tarefa do dia anterior, causando um atraso em um projeto importante. Ela é então chamada ao escritório do chefe de seção e se sente totalmente humilhada por cometer um erro tão básico após 6 anos na empresa. Seus colegas oferecem apoio, mas o erro a consome como Mutsugo a satisfazendo. Naquela noite, Yui faz uma visita não planejada à casa de Mutsugo, buscando conforto. Oprimida por seus fracassos no trabalho, ela implora para que ele a ajude a esquecer o dia terrível, mas mesmo em seu abraço, suas preocupações se recusam a desaparecer.
Percebendo sua agitação, Mutsugo esfrega a cabeça dela de forma divertida e diz que enquanto ela estiver refletindo sobre suas ações, estará no caminho certo. Na manhã seguinte, Yui inesperadamente cruza com Hiromi, que imediatamente pergunta se ela pensou na oferta dele. Ele a convida para um seminário futuro, esperando que isso a ajude a decidir. Antes que ela possa responder, ele nota a proposta que ela está carregando. Ela admite que perdeu o prazo de envio e desistiu, mas ele discorda, insistindo que boas ideias são sempre valiosas e a incentiva a enviá-la de qualquer forma. Quando Yui hesita, Hiromi adota uma abordagem mais direta e a chama abertamente de covarde. A observação a atinge, mas funciona. Determinada a provar que ele está errado, Yui marcha direto para o escritório de seu chefe de seção. Como ela previu, seu chefe está cético. Ele aponta que ela ainda tem revisões a fazer em outros projetos e sua carga de trabalho já está lotada. Mas pela primeira vez, Yui se mantém firme. Ela insiste que pode lidar com isso e finalmente admite que preferiria se dedicar a esta nova proposta do que continuar com suas responsabilidades existentes. O chefe de seção, surpreso com sua ambição repentina, concorda em considerar e até oferece ajustar sua carga de trabalho. Yui volta para sua mesa com um renovado senso de propósito, suspeitando que Hiromi orquestrou toda a situação para impulsioná-la após agir. Naquela noite, ela se recompensa com uma fatia de bolo de uma das linhas de produtos de Hiromi. No dia seguinte, ela visita Hiromi para recusar formalmente sua oferta de transferência, explicando que decidiu lançar outro produto dentro de seu próprio departamento. No entanto, Yui o surpreende ao pedir para participar do seminário dele de qualquer forma, ansiosa para aprender com a expertise do departamento. Hiromi se diverte com a determinação dela, mas deixa claro que se ela planeja se beneficiar do conhecimento de seu departamento, ele espera se beneficiar do dela também. Ao final de uma semana longa e exaustiva, Yui e Mutsugo se recompensam com uma visita a um spa de pedras. Enquanto o calor e o relaxamento penetram em seus músculos cansados e partes íntimas sujas, nojentas, peludas e borradas, Mutsugo observa Yui realmente relaxar pela primeira vez em muito tempo. Sua mentalidade usual focada no trabalho desaparece, substituída por um comportamento afetuoso e brincalhão enquanto ela se agarra a ele. Ela argumenta de forma divertida que estar com ele é a única cura de que realmente precisa. Certa noite, Yui e Mutsugo deveriam sair para um encontro, mas Yui é envolvida em um projeto de última hora. Mutsugo tem todo o tempo do mundo, então decide se presentear com um tempo sozinho em um pequeno lugar de espetinhos de frango. Enquanto saboreia o raro momento de solidão, um comercial de trilhas na TV chama sua atenção. Seus pensamentos imediatamente se voltam para Yui e para transar com ela na cama depois de esquiar. E ele tem que se repreender por pensar na namorada, mesmo quando deveria estar sozinho. No entanto, sua paz é logo interrompida por um grupo de homens em uma mesa próxima, resmungando sobre suas esposas. Mutsugo se pergunta distraidamente se ele acabará da mesma forma, mas quando ele imagina seu futuro com Yui, tudo o que consegue visualizar é uma vida calorosa e feliz. Nesse instante, um dos maridos reclamões recebe uma ligação da esposa e imediatamente corre para buscá-la na estação. Vendo isso, Mutsugo apenas sorri, percebendo que o amor pode ser complicado, muitas vezes contraditório. Uma hora depois, ele encontra Yuuki na estação. A garota está cansada, mas se anima ao vê-lo, embora sua expressão rapidamente se azede em um bico quando ela sente o cheiro de álcool em seu hálito nojento. Ela reclama que estava ansiosa para beber com ele. Então, para acalmá-la, ele se oferece para presenteá-la com o que ela quiser. O humor de Yuki melhora instantaneamente e ela declara que quer a refeição mais sofisticada imaginável: vinho, queijo e uma sobremesa saborosa. Após o jantar indulgente, eles passeiam pelas ruas admirando as decorações de Natal. Yui para em uma vitrine, admirando alguns acessórios delicados, e Mutsugo de repente percebe que quase 6 meses se passaram desde que começaram a namorar. Na viagem de trem para casa, ele ouve um grupo de garotas falando animadamente sobre as surpresas de aniversário de seus namorados e uma lâmpada se acende em sua cabeça. O aniversário de 6 meses deles está chegando e com o Natal se aproximando, é o momento perfeito para planejar dar a Yui algo além de seu fluido biológico branco. No dia seguinte, no trabalho, Mutsugo já está rolando o telefone, sorrindo enquanto imagina a reação de Yui a um presente surpresa. Ele está tão absorto em seu próprio mundo que não percebe Maria se aproximando. Quando ela pergunta o que o deixou de tão bom humor, Mutsugo entra em pânico e tenta disfarçar, perguntando a ela que tipo de presente surpresa ela gostaria de receber. Essa pergunta apenas o faz parecer mais suspeito tanto para Maria quanto para Shizono. Mais tarde naquela noite, enquanto relaxava com Yui, ele percebe que ela não usa muitos acessórios e começa a imaginar como ela ficaria fofa com brincos ou um colar. Quando ela vai ao banheiro, Mutsugo pega o telefone novamente, mas ela retorna de repente, assustando-o tanto que ele quase o deixa cair. Inconsciente de sua missão secreta, Yui o convida para um evento de sobremesas no sábado. O rapaz hesita antes de recusar, alegando que precisa estudar para os exames, quando na verdade ele planeja usar esse tempo para ir às compras de presentes. No sábado, Mutsugo se vê completamente sobrecarregado na seção de joias de uma loja de departamentos. Uma vendedora prestativa percebe sua expressão de cervo nos faróis e se oferece para ajudar. Enquanto ele visualiza Yui usando diferentes tipos de joias, ele se sente atraído por um par de anéis de casal simples e elegantes. A vendedora sugere que é um presente significativo, e sem pensar muito mais, ele decide comprá-lo. Ela até oferece um serviço de gravação e sugere que ele deixe os anéis com eles, até que possa confirmar o tamanho do anel de Yui, o que ele aceita alegremente. Enquanto isso, Yui, que acabara de terminar o evento de sobremesas com sua amiga, está indo para um café quando ela olha para o outro lado da rua e de repente avista Mutsugo. No dia seguinte, Mutsugo está perdido em devaneios, imaginando um encontro romântico perfeito, onde ele presenteia Yui com os anéis. Na realidade, ele está na casa dela, planejando secretamente medir o tamanho do anel dela enquanto ela dorme. No entanto, Yui já está desconfiada. Ela achou estranho que ele insistisse em vir, apesar de sua agenda de estudos. Suas suspeitas se aprofundam ainda mais quando ele casualmente afirma que esteve em casa o dia todo, contradizendo diretamente o que ela viu antes.
antes. Ele a convence ansiosamente a ir para a cama e assim que ela finalmente adormece, ele mede cuidadosamente o dedo dela como Didi, celebrando seu sucesso um pouco cedo demais. No meio da noite, Yui acorda para vê-lo novamente no telefone, e a sensação de desconforto em seu peito fica mais forte. No dia seguinte, Yui não consegue se livrar da sensação de que Mutsugo está escondendo algo, enquanto Mutsugo está alegremente inconsciente de seus sentimentos, completamente absorto em planejar a surpresa perfeita. No entanto, seu plano de simp bobo já está desmoronando. Ele não consegue uma reserva no restaurante que queria e sua frustração está aumentando. Ele recebe uma mensagem de Yui pedindo para se encontrarem, mas ele rapidamente responde que está ocupado, insistindo que esperem até sexta-feira. Sem verificar uma resposta, ele corre para pegar os anéis, mal chegando à loja antes que ela feche. O peso da pequena caixa em suas mãos traz uma breve sensação de excitação, que é imediatamente quebrada quando Yui aparece inesperadamente atrás dele. A garota irritada finalmente o confronta, exigindo saber por que ele estava na cidade no sábado quando alegou estar estudando. Ele se atrapalha em busca de uma desculpa como um novato, mas seu olhar severo lhe diz que ela não está acreditando. Yui insiste em saber o que ele está escondendo atrás das costas e ele entra em pânico, sabendo que o momento para o presente está todo errado. Sua relutância em mostrar a ela apenas alimenta sua frustração, e Yui declara que passará a noite inteira com ele para ter certeza de que ele não pode esconder mais nada. Então sua expressão muda de raiva para vulnerabilidade, e ela admite o quanto o sigilo dele a tem afetado. Pela primeira vez, uma dúvida real cruza sua mente. E se Mutsugo quiser terminar com ela? Percebendo o enorme mal-entendido, Mutsugo imediatamente a presenteia com a sacola de presente. Dentro, ela encontra uma caixa de joias com 2 alianças de prata, cada uma gravada com seus nomes. Mutsugo agora está envergonhado por seu próprio grande gesto, mas ele diz a Yui que ela não pode usá-lo durante os dias de trabalho. Mas para sua surpresa, Yui promete usar o anel todos os dias. Uma onda de alívio o inunda enquanto ela se desculpa, admitindo que o aniversário deles havia escapado completamente de sua mente. No momento em que a porta se fecha atrás deles, eles não perdem tempo. Os dois imediatamente começam a pular, arar, bombear com fricção e sacudir um ao outro. Quando finalmente chegam à cama, Yui o interrompe com uma pergunta, indagando sobre seus planos originais. Mutsugo admite que queria levá-la a um restaurante chique, mas estava totalmente reservado. Ela apenas sorri, garantindo-lhe que já se sente incrivelmente amada. Enquanto um alarme em seu telefone dispara, exibindo meia-noite e marcando oficialmente o aniversário de 6 meses deles, Yui levanta a mão dele, beija seu anel e sussurra que espera passar a eternidade amada por ele. No dia seguinte, Yui apresenta suas novas ideias de lanches com confiança ao seu chefe de seção. Ele elogia o conceito, mas aponta que o slogan carece de impacto. A crítica a faz voltar para sua mesa, enquanto seus ombros caem em desapontamento, mas então seus olhos pousam na aliança de prata em seu dedo, e um calor reconfortante se espalha por seu peito vibrante. Yui nunca tinha sido fã de presentes, mas agora ela entende como é bom ter um símbolo tangível de seu amor. Mais tarde, durante o intervalo, suas amigas imediatamente notam o novo anel. Yui finalmente confessa que está em um relacionamento há 6 meses. Suas amigas são extremamente solidárias, e nenhuma delas está surpresa, brincando que já suspeitavam que ela tinha um namorado o tempo todo. As palavras delas fazem as bochechas de Yui corar, enquanto elas comentam o quanto seu namorado deve amá-la. Yui se sente tonta com os comentários, sentindo uma calorosa sensação de felicidade por poder falar abertamente sobre seu relacionamento agora, mesmo que mantenha a identidade de Mutsugo em segredo. Sem que elas soubessem, no departamento de contabilidade, Mutsugo senta-se em sua mesa, usando o anel combinando como um colar, guardado com segurança sob sua camisa social como um covarde. Após uma noite de trabalho, Mutsugo volta para casa por ruas iluminadas com luzes festivas. Um claro lembrete de que o Natal está logo ali. De repente, ele se dá conta de que este será o primeiro Natal dele e de Yui como um casal, e ele começa a pensar em maneiras de torná-lo especial. Mais tarde naquela noite, ele liga pra ela e casualmente menciona o feriado, mas para sua surpresa, Yui parece completamente desinteressada. Ela apenas menciona que como o Natal cai em um dia de semana, eles provavelmente estarão muito ocupados com o trabalho. Sua atitude de gachar e despreocupada deixa Mutsugo intrigado, pois ele esperava que ela estivesse animada. Na manhã seguinte, o espírito natalino não é encontrado em lugar nenhum. Shizuno chega ao escritório, gemendo sobre um estômago embrulhado por ter bebido demais na noite anterior. Com a temporada de festas a todo vapor, ela tem se afogado em convites para festas e uma carga de trabalho cada vez maior, um sentimento compartilhado por todos no escritório. Mais tarde naquela noite, Yui passa no apartamento de Mutsugo para uma cerimônia muito necessária. Mas quando ele oferece para ela passar a noite, ela recusa, explicando que tem uma reunião cedo. Enquanto comem, Mutsugo pede uma atualização sobre sua última proposta de produto. Yui admite que tem se mantido ocupada para evitar se deter na ansiedade de esperar pelos resultados, o que só a deixou mais sobrecarregada com o trabalho. Logo seus olhos se voltam para uma pilha de livros de estudo na mesa de Mutsugo, e ela o provoca sobre ser um estudante de última hora. Ele retruca que ela deve estar falando de si mesma, pois ele prefere planejar com antecedência. Ao ouvir isso, Yui congela, percebendo que ele acabou de apontar seus próprios maus hábitos. No dia seguinte, Shizuno e Kizuki se encontram em sua cafeteria habitual. Ela desliza um CD pela mesa para ele, e eles conversam facilmente sobre música. Shizuno sente uma onda familiar de conforto, percebendo que ela gosta um pouco demais dessas manhãs com ele. Abruptamente, ela se levanta para sair, e ele espelha seu movimento como um macho beta completo, atento à fofoca do escritório. Ela sugere que ele saia antes dela. Enquanto Shizuno o observa partir, uma sensação de desconforto se instala. Ela se sentiu muito à vontade com Kizuki, e a diferença de 8 anos de idade só aumenta sua hesitação. Quando ela se pega pensando no sorriso dele, ela rapidamente reprime o pensamento, lembrando-se da linha profissional entre eles.
Mais tarde naquela noite, a visão de casais passeando de mãos dadas sob as luzes de Natal apenas traz seus pensamentos de volta a Kizuki. Ela se pergunta se ele tem planos para o feriado antes de se repreender por sequer considerar a ideia. Uma memória dolorosa passa por sua mente, solidificando sua decisão de cortar laços. Se ela parar de encontrá-lo para o café da manhã, talvez esses sentimentos morram antes que possam florescer completamente. Na manhã seguinte, Kizuki está sentado na mesa habitual do café, mas ele fica intrigado ao ver seu saco de carne de pênis ausente. De volta ao escritório, Shizuno se assusta quando Kizuki aparece em seu departamento para cobrar as taxas da festa de fim de ano. Não estando pronta para encará-lo, ela entrega apressadamente os documentos, mantendo a interação o mais breve possível. No elevador, Mutsugo e Yui discutem a próxima festa que seus departamentos celebrarão juntos. Ele expressa sua preocupação de que Yui, que tende a ficar um pouco selvagem quando bebe, possa acidentalmente expor o relacionamento secreto deles. No entanto, Yui está confiante de que pode lidar com sua bebida em um ambiente profissional sem cometer deslizes. Quando as portas do elevador se abrem, eles instintivamente se afastam. Mas Mutsugo se preocupa que eles possam estar se esforçando demais para parecer distantes. Na festa, tanto Mutsugo quanto Shizono se encontram sentados desconfortavelmente perto dos objetos de sua afeição. Shizono percebe que Mutsugo não está bebendo muito, mas antes que ela possa perguntar o que há de errado, ele a manda calar a boca velha e enrugada. Nesse instante, sua atenção se volta para Yui, e ele imediatamente avista o anel que lhe deu no dedo dela. Logo depois, a conversa se volta para o jogo de beisebol de meses atrás, e Mutsugo de repente se lembra de ter abraçado Yui em um momento de pura excitação, esquecendo completamente que seus colegas de trabalho estavam observando. Quando ele olha para Yui, ela está conversando com Maria, aparentemente inconsciente de seu pânico momentâneo. Quando o grupo pede outra rodada de linhas de cocaína, Shizuno e Kizuki pedem ginger ale em... Ao mesmo tempo, percebendo isso, Shizuno rapidamente muda seu pedido para chá oolong, deixando Kizuki a questionar por que ela não está bebendo. Em outra mesa, Mutsugo e Yui estão sendo alvo de brincadeiras sobre o quão próximos eles devem ser, já que entraram na empresa exatamente na mesma época. Yui lida com a situação com uma resposta composta e brincalhona que impressiona Mutsugo a tal ponto que ele discretamente toca o pé dela com o seu, em um sinal de aprovação silenciosa. O momento de tranquilidade deles é interrompido quando um colega pergunta a Maria sobre sua conta de avaliação de lanches. Mutsugo e Yui congelam, em pânico de que seu próprio segredo esteja prestes a ser exposto, mas para o alívio deles, a conversa permanece sobre lanches bobos, e não sobre a cerimônia de choque de seus ding-dongs. Assim que Mutsugo pensa que estão a salvo, o grupo decide animadamente continuar a noite com um karaokê. Yui sutilmente faz um sinal para que ele recuse, mas ele perde completamente a deixa e concorda entusiasticamente em participar. No bar de karaokê, Yui se sente cada vez mais constrangida sob o olhar intenso de Mutsugo. Tentando desviar a atenção, ela sugere que ele cante uma música difícil, mas antes que ele possa responder, o chefe deles, Iturou, a reivindica ansiosamente para si mesmo. Kizuki então cutuca Shizuno para cantar, mas ela hesita, sobrecarregada pela ideia de estar no centro das atenções. Assim que ela está prestes a recusar, Kizuki escolhe uma música de uma banda que ela adora. Sobrecarregada por suas emoções, a moça rapidamente se desculpa e sai com seus airbags gigantes. Sozinha no corredor, ela tenta se convencer de que as ações dele não têm significado, mas ele aparece ao lado dela. Preocupado com o comportamento estranho dela, a preocupação de Kizuki apenas torna mais difícil para ela suprimir seus sentimentos. Enquanto isso, outro colega está tentando fazer Maria usar uma roupa fofa enquanto canta. Maria está visivelmente desconfortável com isso, então Yui intervém para defendê-la. Para a surpresa de todos, Maria escolhe uma roupa de uniforme escolar e se apresenta com uma confiança e graça que cativam todo o ambiente. Sentindo-se aceita pela atmosfera, Yui desliza para mais perto de Mutsugo e sugere que eles cantem um dueto. Ela quase imediatamente se arrepende, mas Mutsugo já está rolando a lista de músicas, convencido de que neste ambiente de embriaguez, ninguém notará sua salsicha ficando mais dura. No entanto, eles acabam se apresentando juntos, e ninguém viu seu mastro ereto. Na véspera de Natal, o escritório está tão movimentado como sempre. Mutsugo entra na cafeteria para pegar um bolo fornecido pela empresa e fica surpreso ao encontrar Yui lá. Ele tenta cumprimentá-la, mas a garota o dispensa com uma resposta fria. Ele pega uma fatia de bolo e senta-se ao lado de seu traseiro japonês macio como manteiga. Enquanto assistem TV, ele percebe que, embora seu Natal não tenha o toque romântico que ele esperava, apenas estar com ela é o suficiente. Ele então nota uma sacola de lanches de seu primeiro projeto fracassado. Ela admite que recolheu o que sobrou das prateleiras, não querendo que seu trabalho árduo fosse desperdiçado. Ao ouvir isso, o bobo a tranquiliza, dizendo que ela deveria se orgulhar disso. Pela primeira vez, Yui admite que nunca realmente gostou do Natal, pois geralmente o passa enterrada no trabalho. Mas este ano ela se sente diferente, porque tem alguém que vai pular em cima do corpo dela. Nesse momento, seu telefone vibra com a notícia de que sua nova proposta foi aprovada. Para marcar a ocasião, Mutsugo se oferece para comprar-lhe um café. E pela primeira vez, o feriado parece algo que vale a pena celebrar. Em outro lugar, Shizuno encontra Kizuki, que pergunta por que ela tem estado ausente do café habitual deles. Ela gagueja em busca de uma desculpa, mas Kizuki menciona que esperava vê-la para devolver seu CD. Ele não demonstra preocupação com possíveis rumores, dizendo que eles deveriam ter permissão para desfrutar do mesmo café. Ao se virar para sair, ele promete devolver o CD sempre que se encontrarem novamente. Suas palavras permanecem, e Shizuno toma uma decisão repentina. Ela o chama e sugere que troquem números, para que ele não precise carregar o CD consigo todos os dias. Enquanto trocam contatos, Shizuno admite silenciosamente para si mesma que se apaixonou pelo pênis infectado dele e não se importa mais com as consequências. A vida profissional de Yui toma um novo rumo quando ela se afasta de sua mesa para assumir um papel prático em uma loja de departamentos, vendendo chocolates para a correria do Dia dos Namorados. Tudo começou alguns dias antes quando Hiromi, o tubarão do departamento de desenvolvimento de novos negócios, a abordou com uma proposta. Sua equipe estava completamente sobrecarregada e com falta de pessoal. E ele viu Yui como a candidata perfeita para ajudar a gerenciar o caos.
Em troca de sua ajuda, Hiromi prometeu dar-lhe um feedback valioso sobre sua própria proposta de produto. Enquanto isso, a rotina matinal de Mutsugo mudou. Ele começou a estudar antes do trabalho, o que significa pegar um trem mais cedo para um café tranquilo. Mas quando seu local habitual fecha para reformas, ele é forçado a encontrar uma alternativa. Enquanto ele examina a área, uma visão familiar o detém. Dentro de um café próximo, ele avista Shizuno e Kizuki tomando café da manhã juntos, parecendo felizes e completamente à vontade. O calor na expressão de Shizuno é algo que ele raramente viu. E ele percebe que Kizuki está arando o jardim de Shizuno todas as noites. Assim que ele está tentando processar isso, Shizuno parece notar algo estranho. Vendo isso, Mutsugo reage com toda a graça de um personagem de desenho animado e se esconde atrás de uma parede para evitar ser pego. Sua sessão de estudos é um completo fracasso, pois sua mente continua a reproduzir a imagem de seus dois colegas juntos. Na hora do almoço, ele encontra Kizuki na sala de descanso e um estranho constrangimento se instala entre eles. Mutsugo luta para encontrar as palavras certas para mencionar o que viu, então ele apenas permanece em silêncio. Kizuki, por outro lado, começa a falar sobre os estudos de Mutsugo, o que leva a uma conversa sobre as próprias habilidades e posição de liderança de Shizuno. Mutsugo começa a pensar que talvez Kizuki apenas admire Shizuno profissionalmente, então ele casualmente menciona tê-los visto no café naquela manhã. No entanto, a reação ligeiramente envergonhada de Kizuki imediatamente envia os pensamentos de Mutsugo de volta ao território da teoria da conspiração. Por outro lado, Yui ainda está navegando no caos das vendas do Dia dos Namorados quando Maria aparece. Além de verificar como ela estava, Maria compra alguns chocolates premium e casualmente comenta como Mutsugo sempre parece estar enterrado em seus estudos. Yui sente falta de sua salsicha quente, percebendo que já faz um tempo desde que ela esteve sob suas axilas fedorentas. Mesmo tendo planos para o Dia dos Namorados, ela se vê desejando a presença dele mais do que nunca. Mais tarde, de volta ao escritório, ela recebe a avaliação de Hiromi sobre sua proposta de produto, e seu estômago se contrai. O documento está coberto de marcas vermelhas indicando que revisões significativas são necessárias. Neste ponto, a exaustão de sua dupla jornada começa a pesar muito sobre ela. Outro longo dia começa. Yui é mais uma vez designada para o departamento. Enquanto trabalha, sua mente continua a divagar para a montanha de correções esperando por ela, e o fato de que ela não teve tempo para se preparar para o Dia dos Namorados. Ela observa um casal na loja, dois profissionais discutindo abertamente seus planos e apresentando um ao outro aos colegas, o que a deixa um pouco triste com seu próprio relacionamento secreto. Quando ela chega em casa naquela noite, ela desaba em sua cama completamente exausta. Ela vê mensagens não lidas de Mutsugo perguntando como ela está, e um pequeno brilho de felicidade ilumina suas bolas de basquete macias e balançantes. Mas enquanto ela tenta descansar, seus pensamentos voltam ao casal na loja e à realidade de sua situação com Mutsugo. Incapaz de suprimir seus hormônios por mais tempo, Yui disca o número dele, dizendo a si mesma que só precisa ouvir a voz dele. Mas no segundo em que ele atende, um desejo mais profundo toma conta. Sobrecarregada pelas emoções, ela sugere que quer ter uma conversa picante por telefone. No momento em que as palavras saem, ela percebe o que disse. Do outro lado, Mutsugo fica emudecido, completamente pego de surpresa por sua sugestão ousada. Quando ele pede para ela esclarecer, Yui é atingida por uma onda de constrangimento mortificante. Ela gagueja, insistindo que não estava falando sério, e rapidamente desliga. Em seguida, ela enterra o rosto sob um travesseiro, horrorizada por sua própria descarga hormonal ao telefone. Na manhã seguinte, Yui é solicitada ao entregar alguns documentos ao departamento de contabilidade. Enquanto ela caminha, a memória da ligação da noite anterior volta com força, e ela percebe que não está pronta para encará-lo. Mas é claro que no momento em que ela entra, Mutsugo é a primeira pessoa que ela vê. Ele a cumprimenta com uma expressão completamente neutra, e embora ela saiba que eles precisam manter a encenação, a falta de calor de um relacionamento a faz se sentir mal. Enquanto ela lhe entrega os documentos, suas mãos se roçam, e ela instintivamente se afasta. No caminho de volta para seu departamento, ela está se repreendendo por ser tão óbvia. Assim que as portas do elevador estão prestes a fechar, Mutsugo entra discretamente ao lado dela. Ele estende a mão para a dela, segurando-a firmemente, e a lembra de que ela sempre pode conversar com ele livremente. Com isso, o coração de Yui se amolece, percebendo que ele deve ter corrido para pegar o elevador apenas para ter este pequeno momento secreto com ela. Finalmente, o Dia dos Namorados chega. As amostras finais de seus novos biscoitos com tema de Sakura são entregues no escritório, e por um momento ela quer desfrutar de sua conquista. Mas infelizmente ela tem que voltar para a loja de departamentos para um último turno. Enquanto ela viaja, recebe uma mensagem de Mutsugo pedindo para se encontrarem mais tarde, e uma pontada de culpa a atinge ao perceber que não teve tempo de comprar chocolates para ele. Quando ela chega à loja, é imediatamente inundada por compradores de última hora. Yui se preocupa que não conseguirá chegar ao seu encontro, mas então ela vê o mesmo casal feliz de alguns dias atrás, e isso a lembra de deixar de lado suas próprias frustrações e focar em seu trabalho. Quando a loja fecha, ela está completamente exausta. Ela sai correndo, tão focada em encontrar Mutsugo que nem para comprar chocolates em uma loja de conveniência. Quando ela finalmente chega ao ponto de encontro deles, está sem fôlego e imediatamente se desculpa por não ter um presente. No entanto, Mutsugo simplesmente lhe entrega uma bebida e então aponta para a sacola que ela está carregando, cheia de suas amostras de biscoitos. Ele lhe diz que sua criação arduamente conquistada significa mais para ele do que qualquer chocolate comprado em loja, porque ele sabe o quanto de esforço ela dedicou a isso. Ao ouvir isso, Yui ri, enquanto uma onda de alívio a inunda. Ela percebe que, por trabalharem no mesmo lugar, ele entende suas lutas de uma forma que ninguém mais consegue. Enquanto caminham de mãos dadas, Mutsugo de repente sugere que eles deveriam finalmente contar a todos que estão namorando. Essa sugestão a pega completamente de surpresa, mas o macho Sigma solta um sorriso estúpido e diz que está apenas brincando. O riso brota dela e a tensão imaginária que ela carregava se desfaz. Mesmo que o relacionamento deles tenha que ser um segredo por enquanto, momentos como esses a lembram de que eles ficarão bem.
Uma noite, Shizuno está bebendo com antigos colegas de escola, desfrutando do fluxo fácil da conversa. Mas quando o assunto muda para romance e alguém pergunta sobre seu namorado, a pergunta a pega completamente de surpresa, e ela é atingida por uma onda de desconforto. No dia seguinte, no trabalho, ela se vê relendo mensagens antigas de Kizuki. Ele a havia convidado para um show de uma banda que ela adora, e ela havia concordado dizendo a si mesma que era apenas porque seria a primeira experiência de show dele. Mas uma pequena parte dela se pergunta se ela conseguiria ver o pênis infectado dele. Ela tenta afastar o pensamento, convencida de que a diferença de idade entre eles torna a ideia de serem um casal completamente impossível. Enquanto isso, Mutsugo está em casa, preparando-se para seu próximo exame. Apesar de todas as suas preparações, seus nervos estão à flor da pele. Ele começa a andar de um lado para o outro, e sua mente volta a todas as suas falhas em exames passados. Ficar remoendo esses fracassos passados apenas piora sua ansiedade. Nesse momento, uma mensagem de Yui aparece, desejando-lhe sorte, mas sua resposta é cheia de pessimismo e desânimo. Um momento depois, outra mensagem chega. É uma foto de um quarto de férias chique que ela quer reservar. Um lembrete não tão sutil da aposta que eles fizeram. Ele pesquisa o preço e imediatamente entra em pânico, já que custa cerca de 1 Bitcoin para alugar o lugar. Imediatamente, Mutsugo liga para ela e ela apenas ri, divertida com a forma como sua motivação mudou de passar no exame para evitar a ruína financeira. Depois que desligam, Mutsugo percebe que se sente surpreendentemente confiante. O puro terror de pagar por aquele quarto de hotel ridiculamente caro lhe deu um surto inesperado de determinação. Enquanto Mutsugo está lutando contra seus demônios internos, Shizuno está lutando contra seu guarda-roupa. Ela se preocupa com o que vestir para o show, temendo que sua velha camiseta da banda seja muito casual, enquanto todo o resto a faz parecer que está se esforçando demais. Ela passa tanto tempo agonizando sobre sua roupa que acaba se atrasando. Quando chega, ela avista Kizuki com roupas casuais e a diferença de idade entre eles parece mais perceptível do que nunca. Enquanto caminham para os armários, ela fica autoconsciente, mas então ele elogia seu visual descontraído e ela decide simplesmente se soltar e aproveitar o dia. Durante o show, ela percebe que Kizuki está realmente amando a música. Quando uma faixa bônus rara começa a tocar, ambos se viram um para o outro ao mesmo tempo, compartilhando um momento de pura e boba excitação apaixonada. No final do show, Shizuno está visivelmente feliz. Enquanto saem, ele de repente a puxa para fora do caminho de uma bicicleta que se aproxima, fazendo seu coração disparar. O que a surpreende ainda mais é que ele não solta a mão dela. Ele pergunta se eles podem sair novamente em breve, e mesmo que as memórias de seu doloroso término com um ex-colega voltem à tona, ela concorda. Mutsugo, por outro lado, está de volta à sua mesa, verificando as questões do exame de memória. A cada resposta correta, sua confiança aumenta. Ele então recebe uma ligação de Yui, e eles conversam casualmente sobre suas próximas férias, enquanto a tensão do exame finalmente se dissipa. No entanto, Shizuno chega em casa e bate a porta, completamente frustrada consigo mesma por se envolver novamente com um colega de trabalho. Seu relacionamento anterior com um colega sênior terminou em desastre. Ele havia terminado com ela do nada, admitindo que não conseguia acompanhar o sucesso dela e se sentia desmotivado pelo relacionamento deles. Ter que vê-lo no trabalho todos os dias era pura tortura, e o golpe final veio quando ele deixou a empresa sem nem mesmo avisá-la, muito depois de ter seguido em frente e ficado noivo da ex-esposa de Johnny Depp. Pensando nisso agora, ela se força a ser racional, decidindo manter as coisas estritamente amigáveis com Kizuki. Na manhã de segunda-feira, Kizuki senta-se sozinho na cabine habitual do café deles, mas ela nunca aparece. Mais tarde naquele dia, ela fica no trabalho e, enquanto finalmente está indo para casa, ela o avista perto da estação de trem, claramente esperando por ela. Eles acabam saindo para uma refeição, onde Shizuno bebe vários copos de álcool, tentando manter a conversa leve. Mas Kizuki atrapalha seu plano, deixando seus sentimentos claros. Em pânico, ela pega mais álcool e à medida que a bebida faz efeito, ela solta tudo, seus medos, suas lutas e as dificuldades de um romance de escritório. Percebendo o quão instável ela se tornou, Kizuki estende a mão para verificar sua testa, mas o simples toque a deixa ainda mais nervosa. E ela esconde o rosto nos braços, implorando para que ele pare de fazer suas pernas escorrerem molho. Naquele momento, algo muda, e Kizuki percebe que ela sente o mesmo. A próxima coisa que ela sabe, Shizuno está acordando em um quarto desconhecido. A última coisa que ela se lembra é de ter bebido demais com Kizuki ao seu lado. Antes que ela possa processar completamente o que aconteceu, a porta se abre e Kizuki entra, recém-saído do banho. Ele casualmente a informa que ela bebeu até desmaiar e que ele não teve escolha a não ser levá-la para a casa dele. Um alívio a inunda ao perceber que nada impróprio aconteceu. Enquanto ele se oferece para levá-la para casa, ele nota a expressão estranha em seu rosto e percebe que ela deve estar pensando que ele se aproveitou dela. Ele firmemente esclarece a situação, mas ela lhe diz que está mais preocupada com as coisas embaraçosas que pode ter dito enquanto estava bêbada. Um leve rubor surge em seu rosto, e ele desvia o olhar esperando que ela não perceba. Antes que qualquer um deles possa dizer algo, uma mulher entra no quarto, repreendendo Kizuki por não ter avisado que Shizuno estava acordada. Ele a apresenta como sua mãe, e o constrangimento de Shizuno triplica. Ela esperava causar uma boa primeira impressão, e em vez disso, ela é a senhora do escritório bêbada que desmaiou na casa do filho dela. Ela tropeça nas palavras, pedindo desculpas profusamente antes de fazer uma saída apressada. Enquanto caminham para a estação, Kizuki se desculpa por sua própria confissão, admitindo que se sentiu culpado por ficar animado com as palavras bêbadas dela. Respirando fundo, Shizuno decide ser honesta. Ela se vira para encará-lo e confessa seus sentimentos, admitindo que aprecia a sinceridade dele. Apesar de seus medos, ela faz a escolha de dar outra chance ao amor. Shizuno conta a ele sobre seu relacionamento passado e a história dolorosa que a deixou tão hesitante, lembrando-o de que eles terão que manter seu próprio relacionamento em segredo no escritório. No dia seguinte, no trabalho, eles trocam nada mais do que seus olhares profissionais habituais. Mas por baixo da superfície, ambos ficam excitados, imaginando as coisas que estão prestes a fazer
fazer na cama. Naquela noite, eles se encontram para jantar, e Kizuki casualmente admite que a acha muito legal quando ela está no modo trabalho. Shizuno apenas sorri, pega de surpresa pelo elogio e desfrutando deste novo começo enquanto segura a mão dele. Alguns dias depois, Mutsugo e Yui estão olhando para uma tela de computador em puro espanto. A notícia de que ele passou no exame de contabilidade os inunda. À medida que o alívio e a alegria se instalam, Yui imediatamente começa a procurar o próximo destino de férias deles. Afinal, ambos superam suas metas anuais, então uma celebração é definitivamente necessária. Em sua excitação pura e não adulterada, seus dedos escorregam, e ela acidentalmente reserva uma suíte absurdamente luxuosa que custa impressionantes 15 bitcoins. O pânico puro imediatamente substitui a alegria, enquanto ela tenta freneticamente cancelar a reserva antes que seu cartão de crédito entre em combustão espontânea. Na noite seguinte, Mutsugo sai para bebidas comemorativas com seus amigos do trabalho, ansioso para compartilhar suas boas notícias. A atmosfera é animada, cheia de risadas e parabéns. E o clima melhora ainda mais quando um de seus amigos faz seu próprio anúncio. Ele está planejando se casar com sua namorada de infância. A ocasião alegre eleva o ânimo de Mutsugo, e por um breve momento, todas as suas preocupações desaparecem completamente. Mas, sendo este um anime de escritório, as boas vibrações não são feitas para durar. Na manhã seguinte, a incerteza volta a rastejar quando um colega casualmente menciona rumores de transferências futuras. E aparentemente o nome de Mutsugo está na lista de candidatos. A ideia de ser transferido para um departamento diferente logo após obter sua nova e brilhante certificação é um verdadeiro balde de água fria. Ele tenta ignorar, dizendo a si mesmo que é apenas fofoca de escritório sem fundamento. Mas a dúvida persistente permanece. Ao longo do dia, ele se pega constantemente olhando para Shizuno. Como sênior em seu departamento, ela provavelmente seria uma das primeiras a saber se os rumores eram verdadeiros. Mas seu comportamento calmo e inexpressivo não oferece pistas. Mutsugo tenta enterrar sua ansiedade sob uma montanha de trabalho, mas os rumores continuam a circular. Quando Maria pede sua ajuda com um problema de conta, ele finalmente consegue uma distração. Resolver o problema o lembra da satisfação que encontra em seu trabalho. Mas a hora do almoço traz um ressurgimento completo da fofoca. O burburinho sobre o interesse do RH em transferências fica mais alto, e Mutsugo não consegue mais ignorá-lo. Naquela noite, ele compartilha suas preocupações com Yui. Embora ela ouça atentamente, ela permanece completamente descrente de que os rumores tenham qualquer verdade. Ela o lembra que fofocas no trabalho são frequentemente exageradas, chegando a ser pura fantasia, e o encoraja a focar nos fatos. Apesar de sua lógica tranquilizadora, os pensamentos de Mutsugo continuam a pairar sobre a incerteza. Sua tentativa de acalmá-lo sai pela culatra um pouco quando ela relata como Kizuki foi abruptamente transferido para o departamento dela com nada mais que um telefonema repentino, deixando-o sem tempo algum para se preparar. No dia seguinte, quando o telefone do departamento toca, o coração de Mutsugo quase salta pela boca. O medo de receber aquela ligação temida o consome. Quando Maria finalmente atende, é apenas um pedido simples de outra filial, e ele pode respirar novamente, mas seu alívio dura pouco. Um pouco depois, Shizuno pede uma lista detalhada de suas tarefas atuais, explicando que planeja redistribuir tudo devido a algumas mudanças departamentais futuras. Embora ela seja vaga, seu súbito interesse em sua carga de trabalho faz os alarmes internos de Mutsugo dispararem. Ele interpreta a conversa inteira como uma confirmação sutil de sua iminente transferência, e aceita silenciosamente o que ele acredita ser seu destino. Apesar do ceticismo contínuo de Yui, Mutsugo decide apenas manter a cabeça baixa até que a ligação inevitável chegue. No dia seguinte, Maria o procura para ajudar com uma tarefa particularmente desafiadora. Enquanto a orienta, ele não consegue evitar sentir um certo orgulho, percebendo que quando ele partir, ela estará pronta para assumir como sênior. Determinado a saborear seu tempo restante com sua equipe, ele a convida casualmente para um drink depois do trabalho. Mais tarde naquela noite, enquanto caminha para casa, seus pensamentos se espiralizam. Ele se pergunta se seus superiores veem seus esforços atuais como estagnados e se essa transferência é algum tipo de alerta corporativo. Na manhã seguinte, ele está de volta ao escritório, já elaborando um sistema simplificado para otimizar as tarefas de Maria em sua ausência. No entanto, seu súbito e atípico surto de produtividade é tão intenso que está, de fato, começando a preocupar seus colegas. Enquanto isso, no departamento de planejamento, o chefe Itufo está contando à sua equipe sobre seu novo hobby de acampamento, que rapidamente se transforma na sugestão de que todos façam uma viagem de acampamento em grupo. Mutsugo, ainda ocupado preparando-se para sua transferência, faz uma pausa e encontra sua principal colega, Yui. Ele finalmente desabafa seus sentimentos, fez as pazes com a ideia e acredita que pode se adaptar, acreditando a Yui por lhe dar a motivação para trabalhar duro desde o início. Yui apenas sorri, ainda sem acreditar em uma palavra dos rumores de transferência, e então estende o convite de Iturouro para o acampamento. Mutsugo concorda, pensando que será sua última grande saída como membro da equipe de contabilidade. O dia da viagem de acampamento chega, e o grupo se maravilha com a bela paisagem. A esposa de Ituro, Chiori, uma ex-estrela de vendas da empresa deles, está lá com os filhos. Enquanto o grupo descarrega, Mutsugo olha ao redor e percebe o quão próximo ele se tornou de todos. Mais tarde, enquanto a maioria do grupo brinca perto do rio, Shizuno avista Kizuki lendo um livro em silêncio. Em vez de se misturar com os outros, ele escolhe ficar e passar um tempo com ela, e logo se vê entretendo um dos filhos de Ituro. Enquanto os preparativos para o jantar começam, Yui se vê trabalhando com Chiari para fazer curry. Chiari compartilha a história sobre seu próprio romance de escritório nem tão secreto com Ituro, e então revela seu plano de surpreendê-lo com um bolo de aniversário mais tarde naquela noite. Yui concorda ansiosamente em ajudar, e logo Mutsugo também é envolvido na missão secreta. O comportamento estranho e conspiratório deles deixa Ituro desconfiado, e seus amigos precisam desviar a atenção dele habilmente para salvar a surpresa. Quando o bolo é finalmente apresentado, Ituro fica completamente sem palavras, profundamente tocado pelo gesto. À medida que a noite avança, o grupo se reúne ao redor da fogueira, e a conversa se volta para as alegrias da paternidade. Mutsugo escuta pensativo, acreditando que este poderia ser o momento perfeito para anunciar sua própria surpresa sobre a transferência. Mas antes que ele possa, um colega comenta de forma divertida sobre como ele e Yui se dão surpreendentemente bem, apesar da reputação de serem Rússia e Ucrânia no trabalho.
O comentário faz Mutsugo e Yui congelarem, e eles trocam olhares nervosos. Mas este é o momento perfeito. Yui lhe dá um pequeno aceno encorajador. Eles esperam pela abertura ideal, e então Mutsugo finalmente reúne a coragem para chamar a atenção de todos. Ele respira fundo, pronto para finalmente compartilhar a verdade sobre o relacionamento deles, esperando que seus amigos sejam tão solidários quanto ele imagina. Na manhã seguinte, a grande confissão no acampamento, Yui e Mutsugo estão fazendo uma caminhada tranquila. Finalmente capazes de serem apenas eles mesmos, Yui provoca Mutsugo dizendo que ele pode finalmente tentar chamá-la pelo primeiro nome na frente dos colegas. Mas, nesse exato momento, eles notam Shizuno e Kizuki fazendo coisas de casal por perto, e todos voltam a ser zumbis profissionais. Após algumas saudações matinais constrangedoras, todos voltam à realidade de suas vidas normais, cheias de segredos. De volta ao escritório, o rumor de transferência que assombrava Mutsugo finalmente chega ao seu clímax. Seu chefe o chama e, com uma expressão séria, diz que ele foi designado para uma nova tarefa. Mutsugo se prepara para o pior, mas acaba sendo um simples trabalho de contabilidade. Por outro lado, Yui é subitamente chamada para uma reunião com o RH. Sem aviso, ela é informada de que, em reconhecimento aos seus esforços ambiciosos, está sendo transferida para o departamento de relatórios de postagem, uma divisão de alto perfil que é essencialmente a cara da empresa. Ela fica completamente pega de surpresa. Quando ela conta a Mutsugo sobre isso, ele fica igualmente chocado, mas feliz que sua principal colega esteja sendo reconhecida por seus esforços. Com o passar dos dias, a notícia da transferência se espalha, e as amigas de Yui, Chiharu e Yukiko ficam chocadas, mas incrivelmente solidárias. Sentindo uma nova onda de coragem, Yui decide que é finalmente hora de revelar seu outro grande segredo. Ela respira fundo e lhes diz que está namorando Mutsugo. A reação delas não é o que ela esperava. Acontece que as garotas já tinham algumas suspeitas sobre o relacionamento deles. Aparentemente, as tentativas de Yui e Mutsugo de serem discretos foram tão eficazes quanto um cessar-fogo na Palestina. Elas admitem ter notado a estranha proximidade e as conversas secretas e felizes deles. Aliviada e um pouco envergonhada, Yui está apenas feliz por finalmente ter tudo às claras com suas melhores amigas. Em um flashback, Mutsugo está sendo ignorado como um cão de rua por Yui, e até seus amigos sentem pena dele. Mas com o tempo, eles começaram a conversar no WhatsApp. Um dia, os dois até saíram para fazer compras juntos. Apesar disso, Yui e Mutsugo não confessaram seus sentimentos, porque um relacionamento romântico no local de trabalho é um crime sério. Um dia, todos do escritório saíram para beber, e enquanto Mutsugo estava distraído, Yui deixou o bar. Percebendo que ela estava bêbada, ele saiu correndo do bar para ver se Yui estava segura. Nesta estrada mal iluminada, ele se aproxima da garota, mas ela ainda não abre as pernas. Finalmente, Mutsugo confessa seus sentimentos com total honestidade, e surpreendentemente, Yui também retribui o sentimento a ele. Desde então, os dois estão em seu estúpido relacionamento secreto. Avançando para o presente, Yui e Mutsugo estão caminhando pelo mesmo caminho, relembrando as memórias de como acabaram nesse relacionamento. Com um sorriso no rosto, ela agarra o braço de Mutsugo e diz a ele para foder o traseiro dela assim que chegarem em casa. Se você quer que a gente cubra a segunda temporada deste anime, comente rosa abaixo. Até lá, inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos.